E, de certa forma, quando a gente vai ver uma comparação dos representantes do Nordeste, né, na Série A, o que o Fortaleza já tinha de consistência e que vai se reforçando, vai mudando um pouco aqui e ali com as negociações, com as oportunidades que vão aparecendo, o que o Bahia está construindo agora que a gente acabou de passar, e o que o Vitória está fazendo, pô, é um abismo, né, velho? Mais que o Vitória tenha feito agora uma movimentação interessante, né? Mas, de forma geral, é um mercado abaixo que a gente tem percebido no Vitória, principalmente se a gente comparar aí com os dois tricolores, né? Mas com um cenário diferente, né? O Fortaleza indo para o sexto ano Completamente, sem na dúvida. Série A e o Bahia com SAF. Assim, se o Vitória ficar 6 anos na Série A, é difícil, mas tanto é que ninguém tinha conseguido. Fortaleza é o primeiro. Mas Fortaleza, se o Vitória conseguir pelo menos uma sequência que ele já teve, uma boa sequência da primeira divisão, ele vai conseguir firmar negociações desse tipo e se fizer uma SAF também. Mas nesse momento, ou seja, o Vitória não é nem uma coisa nem outra. Ele retorna à primeira divisão e não é SAF. Então, é o terceiro time do Nordeste na primeira divisão esse ano, mas um patamar muito distante dos outros dois, com características bem distintas. Assim, ou seja, para o Vitória, nesse momento, não sendo nem uma figura duradoura na primeira divisão, não sendo nem uma SAF milionária, como é o Bahia, fica muito difícil para o Vitória equiparar, mesmo tendo contratado Luan. Mas ele contratou Luan, que já foi um grande destaque, mas mesmo sendo uma contratação de impacto, mas é um cara que está... É uma incógnita, tá? Assim, você não está trazendo um jogador que vai explodir no Vitória, não. Se isso acontecer, ótimo. Tecnicamente, técnica o cara tem. Mas tem um bom tempo que ele não faz isso também. Então, assim, o Vitória vai tentar recuperar o jogador. Não é, por exemplo, o caso, já que foi a grande discussão da última semana, não é o caso do Bahia. O Bahia não vai querer não recuperar Everton Ribeiro, não. Assim, o Bahia quer que Everton Ribeiro sendo que ele vem sendo. Isso já vai bastar. No caso, o Vitória tem que recuperar o jogador. E sobre Luan, é uma coisa curiosa. Nesse momento, 2 reis da América jogam no Nordeste. Porque Marinho foi rei da América também. O Luan foi rei da América. É o país do Uruguai, né? Que dá esse prêmio. Não é a Comebol, assim, lá na... É tipo na Europa, é a France Football que dá a bola de ouro. Tem o prêmio da Europa também, que até é um corpo prateado. É um prêmio até recente, acho que foi criado em 2011, se não me engano, que a UEFA dá de melhor prêmio. Mas o prêmio tradicional, que era a bola de ouro, é da revista France Football. E é tradicionalista, tem mais de 50 anos. E na América do Sul, quem faz isso é o País do Uruguai. Ou seja, mesmo que a Comebol crie o prêmio dela, mas esse prêmio é muito tradicional. E Luan ganhou em 2017, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, e Marinho ganhou em 2020, no ano que ele levou o Santos à final da Libertadores. Então, assim, nesse momento... Terminou em 2021, né? Por causa da pandemia. Isso, terminou em 2021. Mas se no chaveamento da Copa... Primeiro, eles vão se enfrentar no Brasileiro, mas se tiver o chaveamento na Copa do Nordeste, se Vitória ficar do lado e o Fortaleza ficar do outro, eles se enfrentarem, isso acontecer vai ser muito curioso. Vai ser 2 jogadores que já foram... Porra, não tem 10 anos que os caras foram eleitos, não foi em 2017, não foi em 2020, tá ligado? A gente tá falando que o cara foi eleito em 1980, não, pô. Assim, seria uma estatística, mas dá para dizer, nunca aconteceu. Assim, nunca. Teve 2 reis da América se enfrentando em clubes nordestinos. Vamos aproveitar para trazer aquela matéria com as contratações que o Vitória está confirmando. Então, já também no ENE 45, o Vitória confirmando a chegada de Luan, Alejandro, Daniel Júnior e Everaldo. E também já cravando o acerto de Maicon Clayton. Como a gente conversou há pouco, né, Minhoca? Se você for analisar, ou você for fazer uma comparação só por região, vai dar uma distorção que ela não vou dizer que ela é anacrônica porque não tem a ver com o tempo, mas tem mais a ver com realidades distintas, né? Porque enquanto como o mais destacou, o Bahia, ele vem nessa formatação de SAF e o Fortaleza vem numa ascensão muito consistente, passo a passo, né? Com acessos consecutivos e jornadas consistentes, firmes, né? Sem grandes surpresas, mesmo quando o Fortaleza conquistou o título da Série B, e apesar de o Vitória também
subir com o título da Série B, a gente sabe que são clubes que chegaram na Série A com realidades, com histórico recente muito diferentes, né? O Vitória subiu da C para B quase no susto, né? E da B para A de forma muito inesperada, considerando a forma como se deu, com o título conquistado de forma antecipada, sem abrir muito espaço para contestação. Mas ainda assim, quando a gente chega na Série A, dá o salto, né, sobre o precipício aí para a Série A, é um leque, um patamar muito diferente, né, companheiro? Exatamente. O Vitória, né, que tem o caso, né, das equipes que vêm da Série B, né, com um orçamento mais limitado, com a dificuldade de ser um clube nesse momento, certo? Para um primeiro ano de um retorno do Vitória, né, que aí, claro, não estou falando da história do Vitória, para esse momento, o Vitória ele não é, digamos, a coqueluche, né? Não é o local onde muitos jogadores olham nesse clube uma possibilidade. Então, o Vitória ele vai ter que trabalhar muito com a ideia de se reconstruir como clube no cenário nacional, né? E aí, como você citou, o caso do Fortaleza, hoje o Fortaleza ele é visto de uma maneira diferente porque já tem vários anos de um trabalho com uma certa segurança para fazer com que um jogador de um determinado patamar, do nível, por exemplo, o Santos, né, o goleiro do Flamengo, por exemplo. Santos hoje talvez possa ter pesado o fato de, tipo, o Fortaleza hoje é um clube que tem uma estrutura, mesmo com a logística mais puxada, o contexto do clube, né, disputando competições internacionais ano a ano, né, sempre brigando na parte de cima da tabela, e isso atrai o jogador. O Vitória não. O Vitória, e aí, claro, vale para Criciúma, vale para o Atlético Goianiense, que apesar de ter feito, né, o bate-volta, né, e o Juventude, que também fez o bate-volta, essas equipes elas têm uma dificuldade maior de conseguir trazer atletas. E aí é muito comum a gente observar atletas que estão vivendo um momento da carreira muito abaixo. Né? Luan, por exemplo, é um caso claro disso. Ele foi clássico. Ele foi eleito o jogador, né, o melhor jogador da América há pouco tempo, né? Questão aí de 7 anos, eu acho. Foi 2017, né, Cássio? 2017, né? O ano que o Grêmio foi campeão, né? 17, da América 17. E de lá para cá, assim, o Luan teve muitos problemas de realmente estar focado com o futebol. Assim, ele não conseguiu engrenar, era muito promissor. Diziam até que ele é um jogador mesmo para nível seleção. Esteve no grupo, o primeiro campeão que ganhou pela primeira vez a medalha de ouro, né? Só que ele não conseguiu se estabelecer depois, assim, no Corinthians, com muitos problemas, sem sequência, lesões, volta para o Grêmio, né, para tentar ver se consegue ali recuperar onde ele conseguiu ser aquele jogador, e aí ele agora vai para uma tentativa do Vitória. Assim, eu acho uma tentativa muito arriscada, as minhas expectativas são muito baixas com o Luan, da bola que ele já jogou um dia, beleza, se o que chegar perto disso, metade disso, já acho que já tem sido algo valioso para o Vitória, mas nesse momento eu acho que o Luan é um jogador que eu não tenho nenhuma esperança assim, de possibilidade. Não me parece um jogador totalmente focado com o futebol. Me parece realmente um jogador que está postergando, assim, sabe? Talvez nem o Vitória, sabia? O Vitória só, vamos fazer essa aposta? Vamos. Mas talvez nem o Vitória está colocando assim, a sua condição de competitividade em 2024 a partir do rendimento de Luan. Porque se for isso, eu acho que é até um erro. Tipo, se Luan não render, então o Vitória vai ter que buscar outro plano e tal. Eu acho que o Vitória vai estar se organizando para montar o elenco e dizer, tem Luan, se der certo, meu irmão, isso aqui vai pipocar o time. Exato. Porque se for montado a partir da recuperação do Luan, é uma aposta muito alta. Porque, assim, são alguns anos que o jogador não, como diria... Entrega. Performa. Alguns anos que não performa. Exatamente. Não performa, não entrega. Agora, assim, performance aí. Já dá para dizer um pouco diferente de Alejandro, né? Que teve já bons momentos e tal, apesar do último ano dele ter sido mais discreto, mas é um jogador jovem ainda, é um jogador ainda que dá para imaginar que, na minha avaliação hoje, no Vitória de hoje, seria um titular, imaginando, né, com mais regularidade ao longo da temporada. Confesso que eu não conheço realmente Daniel Júnior,
E aí, quando você traz um jogador que não tem muito, né, o pessoal não conhece tanto, a não ser que você consiga enxergar nesse atleta, vai depender muito do pessoal do scout do Vitória, né? Encontrar um atleta que seja um potencial jogador a acrescentar, né? Tipo, a gente teve o caso, e talvez o melhor exemplo de todos de 2023 é Cauli, né? Cauli chega no Bahia sem muita gente conhecer quem era Cauli, e olha como o Cauli termina a temporada, né? Se destacando de maneira impecável, jogando pelo Bahia. E aí tem a questão também de Michael Clayton, né? Que também é outra aquisição que... Acho que foi a última venda milionária do Santa Cruz, se eu não me engano. O Santa vendeu ele por 1 milhão ao Red Bull Bragantino. Ele teve há pouco tempo, não foi no Santa, se eu não me engano. Então, é a última venda milionária do Santa. Mas foi que ano? Só abrindo aqui, rapidinho. Vendas. Um segundo. Minha vez agora de ir para a planilha, meu. Toda vez que faz isso. Né? Mas, enfim, eu acho que foi uma aquisição boa também, né? Acho que o Vitória conseguiu, acho que, pelo menos dar uma melhorada, né? Das últimas semanas, do que tinha de opção. Melhorou bem, algumas ainda têm um pé atrás, mas é um pouco essa realidade. O Criciúma, por exemplo, foi pegar Renato Kaiser, outro jogador também que está embaixo na carreira, entendeu? É um pouco a realidade de equipes quando vem da Série B. 2021, tá? Tem pouquíssimo tempo. Então, 3 anos aí, pouco menos que isso. Então, assim, eu vejo hoje que a realidade de uma equipe, quando volta para a Série A, é trabalhar com o que pode e sendo muito, muito, muito... tem que pensar muito bem no que faz, no pouco dinheiro, nessa competitividade quase que injusta, né? Não tem como hoje uma Bastante injusta, pô. Tá num patamar. É tentar se estabelecer um ano, fazer o time o máximo competitivo possível. E muitas vezes eu acho que até tentar tirar um pouco dessa coisa do status do atleta, né? Por isso que eu falei assim, eu acho que eu não teria ido de Luan, não, sabe, assim, em uma dessas minhas contratações. Teria pensado até mais um jogador mais jovem, com mais potencial de crescimento do que Luan, mesmo fazendo essa ressalva que Luan é um jogador que já mostrou que tem bola, né? A questão é que faz muito tempo que... mas que todo mundo tem essa esperança, porque ele continua sendo um jogador jovem e tal, que tem bola, mas assim, se o cara não quer, é foda. Assim, aí vai ser o terceiro clube que vai só, o cara tem bola, vamos dar certo. Tomara que dê certo, mas eu acho que num quarto clube, aí o patamar dele pro mercado vai cair demais, tá? Por exemplo, se ele não der certo no Vitória, eu acho que ele já pode se despedir da Série A, porque eu acho que aí vai ficar difícil alguém na Série A, porque ele foi descendo as escalas. A não ser que ele suba com alguém da Série B, né? Aí seria um retorno. Mas não assim, mas não contar. O cara tá dando sobre um jogador de Série A, não é um cara que não rende na Série A. Então ele precisa, para a carreira dele, o cara já é milionário, já tem a vida ganha, pede meio, mas querendo ainda render em alta, eu acho que essa, na Série A, talvez seja a chance derradeira dele. Se ele guardar 8 golzinhos na Série A, eu acho que já está superada a expectativa. Acho que já estaria superada a expectativa se ele deixasse 8 golzinhos. Para mim, a expectativa está além. Para mim também. Para mim, é isso que eu estou dizendo. Se fizesse 8, acho que já estava. Eu entendi o que você falou, eu concordo. Se ele fizer 8 nesse momento, eu acho que já. Ele tem potencial para fazer mais do que isso. Mas se ele fizer 8, já é mais do que o que ele vem. Mas aí, só um ponto a destacar, assim, o Vitória vai ter que estar muito atento a tentar tirar o melhor dele, assim, sabe? Porque o que a gente viu do período do Corinthians, né? Isso não tem que ser o Vitória, isso tem que ser o jogador. É passar muita mão na cabeça. Não, eu sei, mas o jogador, em vez de ser o Vitória, o jogador tem que querer um pouquinho também de vez em quando. Eu sei, tá ligado? Mas isso aí é inerente, mas aí parte... Porque o que a gente viu com o Corinthians meio que lavou as mãos, e aí o cara não tava nem aí, entendeu? O cara não tava de maneira nenhuma preocupado, assim. O Corinthians tava pagando, né? O jogador. E o Vitória vai estar pagando esse atleta. Esse atleta precisa ter um retorno. Alguma coisa tem que ser feita. Pelo que o Luan fez nos últimos anos, não é um trabalho tão simples. Não é só dizer, chega aqui, tá o horário para treinar, termina, entra no jogo e tenta fazer um gol. Não, é tentar recuperar o atleta de diversas formas. E o Vitória tem essa responsabilidade. Não quis ter o jogador, agora vai ter que tentar fazer esse jogador funcionar. Que é aquela coisa. Você pegou uma peça que está com defeito. Você precisa fazer agora é consertar essa peça.
como é que essa peça vai voltar a funcionar, entendeu? Perfeito, perfeito. Que os mecânicos do Vitória dêem um jeito aí, Igor.